Um curso em milagres. E vamos começar então a nossa jornada. Lembrando a você que esta série de leitura está sendo disponibilizada tanto através do Instagram quanto através do YouTube, onde você pode seguir a playlist. Os exercícios estarão no final do áudio e é importante que você salve esse conteúdo numa conversa com você ou no meio de comunicação que você está assistindo para que você refaça ao longo do dia conforme as orientações. Combinado? Vamos lá então? Introdução. Esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tu abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente desta forma. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Capítulo 1. O significado dos milagres. Primeiro, princípio dos milagres. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Milagre em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo o que vem do amor é um milagre. Todos os milagres significam vida, e Deus é o doador da vida. A sua voz, entre aspas, a voz de Deus, vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisas saber te será dito. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Milagres são curativos porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. Milagres são uma espécie de troca. Como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro, a troca reverte as leis físicas. Trazem mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido e através dos milagres, o amor é expressado. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto e espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento, que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente, e assim liberam o futuro. Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deterioram-se
em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva, ou melhor, é o uso não criativo da mente. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles, simultaneamente, aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade distante do nível corporal. E é por isso que curam. O milagre é um serviço. É o serviço máximo que podes prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconheces o teu próprio valor e o do teu próximo simultaneamente. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-los a outros. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver, não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo, e não existe. Somente as criações da luz são reais. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. O milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são, assim, um meio e a revelação é um fim. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões.
Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Colocando-te além das leis físicas, eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim, espiam teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a tua sanidade. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por espiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do Espírito não deixa lugar para intrusões. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhados às tuas percepções como a verdade, tal como Deus a criou. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como um catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isto te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. O milagre dissolve o erro, porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para libertar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. Milagres surgem de um estado milagroso da mente ou um estado de prontidão para o milagre. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. O milagre não faz distinções entre graus de percepções equivocadas. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. O milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Olha que maravilhoso! Eu iria começar hoje já os exercícios, porém,
tem um trecho de orientações sobre os exercícios que deve ser lido antes. Como ficou um pouquinho extenso aqui, deixa eu conferir. Não, eu vou fazer, tá? A introdução também aqui. Vamos lá, então aqui agora é a parte do livro de exercícios e aqui são as instruções que você deve receber antes de começar a realizar os exercícios, tá? Lembrando mais uma vez, salve esse áudio para que você ouça ele mais uma ou duas vezes, tá bom? Então vamos lá. Introdução ao livro de exercícios. Um fundamento teórico, tal como o texto provê, é necessário como uma estrutura para fazer com que as lições desse livro de exercícios sejam significativas. Contudo, é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. Uma mente sem treino nada pode realizar. O propósito desse livro de exercícios é o de treinar a tua mente para pensar segundo as linhas propostas pelo texto. Os exercícios são muito simples, não requerem muito tempo e não importa onde são feitos, não necessitam de nenhuma preparação. O período de treino é 1 ano. Os exercícios são numerados de 1 a 365. Não empreendas fazer mais do que uma lição por dia. O livro de exercícios é dividido em 2 seções principais. A primeira lida com o desfazer do modo como vês agora, e a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. Com exceção dos períodos de revisão, os exercícios de cada dia são planejados em volta de uma ideia central que é declarada primeiro. Essa é seguida por uma descrição dos procedimentos específicos segundo os quais a ideia do dia deve ser aplicada. O propósito do livro de exercícios é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo no mundo. Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo o que vês. A transferência do treinamento em verdadeira percepção não procede como o faz a transferência do treinamento do mundo. Se a verdadeira percepção tiver sido conseguida em conexão com qualquer pessoa, situação ou evento, a transferência total para todos e tudo é certa. Por outro lado, uma exceção mantida à parte da percepção verdadeira faz com que as suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar. Assim, as únicas regras gerais a serem observadas do início ao fim são: primeiro, que os exercícios sejam praticados com grande especificidade conforme será indicado. Isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas a cada situação em que te achares e a todos e a tudo nela. Segundo, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas a quais as ideias são inaplicáveis. Isso interferirá com a transferência do treinamento. A própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. O objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estarás praticando para incluir tudo. E isso não requererá nenhum esforço da tua parte. Os próprios exercícios reúnem em si as condições necessárias para esse tipo de transferência. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa, meramente te é pedido que aplique as ideias como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto, só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não precisas acreditar nas ideias.
não precisas aceitá-las e não precisa nem mesmo acolhê-las bem. A algumas delas pode resistir ativamente. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercício. E quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, usa-as. Nada mais do que isso é requerido. Então, vamos lá ao nosso primeiro exercício. Lição 1. Ideia central. Nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela ou neste lugar, significa coisa alguma. Vou repetir a ideia central. Nada do que eu vejo neste lugar, quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, significa coisa alguma. 1. Agora, olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Esta mesa não significa nada. Esta cadeira não significa nada. Esta mão não significa nada. Este pé não significa nada. Esta caneta não significa nada. Então, olha além do que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada. Aquele corpo não significa nada. Aquela lâmpada não significa nada. Aquele cartaz não significa nada. Aquela sombra não significa nada. Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Este é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa-a com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo que vês, pois esses exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne à aplicação da ideia. Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-la por mais de 1 minuto, aproximadamente, a menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Então, vamos lá. Então, o exercício de hoje é simplesmente esse. Você olhar vagarosamente para tudo que está ao seu redor, primeiro próximo, e você vai olhando para os objetos, coisas, pessoas, enfim, tudo que está ao seu redor próximo. Esta mesa não significa nada. Este perfume não significa nada. Este caderno não significa nada. Pega as coisas que estão próximas. E aí, depois, você vai olhar um pouco mais distante e aquela porta não significa nada. Aquela geladeira não significa nada. Você vai fazer essa prática agora aqui comigo e salve-a para fazer novamente à noite. Então, este exercício são apenas 2 vezes no dia e no máximo 1 minuto. Combinado? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui, né, o seu comentário. Realizei a missão, fiz o primeiro exercício para saber que você está aí fazendo junto comigo e principalmente para você mesmo saber quais exercícios você já fez, porque você vai se localizar pelo seu próprio comentário. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo.